Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, começando também mais uma semana. Hoje é dia 8 de junho, ou seja, um dia muito especial para todo mundo que torce para o Vasco da Gama, né? Há 9 anos o Vasco se sagrava campeão da Copa do Brasil em Curitiba, contra o Coritiba, o nosso último grande título, né? O último grande título importante do Vasco, que eu guardo com muito carinho aqui no coração. Inclusive já convido vocês, porque hoje, mais tarde aqui no canal, vai ter um vídeo especial sobre esse título da Copa do Brasil, falando sobre cada um desses jogadores, onde eles estão agora, enfim, um vídeo muito bacana que eu preparei sobre o título da Copa do Brasil. Então já se inscreva aqui no canal para você não perder, ative o sininho, deixa logo o seu like nesse vídeo, porque hoje o Giro de Notícias é sobre Marrone e Thales Magno, duas atualizações aí importantes sobre as nossas duas revelações, né? Dois jogadores importantes do Vasco da Gama. Tamo junto, então vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa. Então bora lá, espero que você já tenha deixado o seu like, que você já seja um inscrito aqui do canal. Vamos começar o vídeo de hoje falando de Thales Magno. O Vasco realmente recebeu uma proposta por Thales Magno. Essa proposta veio de um time russo, o Krasnodar, que é um time emergente da Rússia, né? Não é um dos principais clubes da Rússia, mas é um time ali que foi comprado recentemente por um bilionário e que está fazendo aí muito investimento. Chegaram já a disputar a Champions League, nesse momento é o terceiro colocado do campeonato russo, e os dirigentes russos estavam dispostos aí a pagar até 20 milhões de euros para levar Thales Magno. Isso daria aí cerca de 112 milhões de reais, uma boa grana, né? O Vasco resolveria boa parte dos problemas do Vasco, vendeu o Thales Magno por 112 milhões de reais. O clube russo, inclusive, pensava em deixar uma parte dos direitos do jogador para o Vasco, para uma venda futura aí, o Vasco levar mais alguma vantagem. Só que esse negócio não foi para frente. O presidente Alexandre Campelo, em declaração à Rádio Tupi, confirmou que existiu essa proposta, que tiveram essa proposta do Krasnodar da Rússia. O time russo realmente chegou com a proposta para levar o Thales Magno, mas o Vasco recusou essa proposta por dois motivos. Primeiro, porque o Vasco espera levar mais dinheiro pelo Thales. O Vasco acha pouco vender o Thales por 112 milhões de reais neste momento. E segundo também, e muito importante, que não é do desejo do Thales Magno ir jogar na Rússia, né? Evidentemente, ele sabe que ele tem mercado aí numa liga maior da Europa, ele ir para a Rússia e acabar sumindo com o futebol dele, né? Um moleque que sonha aí com seleção brasileira, sonha em jogar num grande clube europeu. Se ele se enfiar lá pro interior da Rússia, ninguém vai saber como vai ser a sequência da carreira dele. Então seria muito ruim para o Thales Magno realmente ir para o futebol russo. Então o Vasco deve ter uma expectativa, deve ter uma esperança de receber uma proposta aí de um grande centro da Europa, né? O futebol italiano, o futebol espanhol, o futebol português. O Thales já foi especulado em todos esses países, né? A Lazio, Napoli, o Sevilha da Espanha, o Benfica de Portugal, o Sporting, todos esses clubes já fizeram aí sondagens pelo Thales Magno, mas não fizeram proposta. A única proposta que chegou realmente foi essa da Rússia, 112 milhões de reais, recusada aí pelo Vasco da Gama. Acho que a diretoria neste ponto acertou, não tem mesmo que vender o Thales Magno para a Rússia. O Vasco tem que voltar a fazer uma grande venda, o Vasco tem que voltar a vender para um mercado principal, o Vasco tem que voltar a vender para grandes clubes, o Vasco tem que voltar a ser grife, né? Os clubes da Europa tem que ver o Vasco como uma grife, como um lugar de que sai grandes jogadores. Então vender o Thales Magno para um time pequeno, vamos dizer assim, da Rússia, um time que não é nem um CSKA, não é um Zenit, é um time desconhecido da Rússia, acho que pegaria mal para o Vasco e também pegaria mal para o Thales Magno, que seria péssimo para a carreira dele jogar na Rússia. Então é isso, 112 milhões recusados aí pelo Thales Magno. Quem quiser levar o garoto vai ter que pagar mais do que isso. Então começa aí o leilão e que o Vasco consiga mais dinheiro aí pelo Thales. A gente sabe que essa venda é inevitável, né? Uma hora vai acontecer, cedo ou tarde o Thales vai acabar sendo vendido. Mas quem realmente foi vendido, né, ainda não assinou, ainda não está carimbado, mas isso deve acontecer hoje durante o dia, é a ida do Marrone
para o Atlético Mineiro. Esse assunto que esquentou aí no final da semana passada e que está muito perto aí de ter um desfecho positivo. Isso deve acontecer durante o dia. Muita gente já crava que o Marrone será jogador do Atlético Mineiro. Ontem, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, deu uma entrevista para a Rádio Tupi. Eu vou colocar esse trecho aqui, onde o presidente do Vasco confirma que durante o dia aí deve conversar com o Atlético Mineiro para sacramentar os últimos detalhes. O que pegava ali realmente era o Atlético queria pagar 50% à vista e depois parcelar em 2 vezes o valor do Marrone, mas aparentemente o Banco BMG entrou na negociação aí e a coisa terá um desfecho aí positivo para o Atlético Mineiro, que deve levar o Marrone por cerca de 3,8 milhões de euros, o que daria aí aproximadamente 21 milhões de reais. Roda aí o áudio do Alexandre Campelo, depois a gente explica aqui mais ou menos como deve acontecer essa negociação. Nós tivemos uma proposta assim do Atlético, estamos conversando. Tive uma conversa na sexta-feira com o Alexandre Matos e com o próprio presidente Sérgio Sete Câmaras. Tem algumas questões que nós divergimos, mas vamos voltar a conversar na segunda-feira, foi isso que ficou acertado. Mas deve sair negócio? Talvez. Negociação é negociação, né? Você tem uma proposta, você coloca a tua posição em relação à proposta, faz uma contraproposta e aí... Tem que pagar à vista, né, Alexandre? Ou se conseguir algum mecanismo que o dinheiro entre nesse primeiro momento. Não adianta, foi o que eu disse para a direção do Atlético, não adianta eu vender o jogador e não ter, nesse momento, os recursos para aquilo que a gente tem de maior dificuldade, que é sabido, que é a questão financeira. Então, se não vai me beneficiar financeiramente, eu já vou perder esportivamente, né? Então, não seria negócio. Então, para que a gente venda o atleta, é importante que a gente tenha algum benefício financeiro. Bom, segundo apurou aqui o site Sport News Mundo, desde o início das conversas, o Vasco reiterou ao Atlético Mineiro que queria o pagamento à vista para liberar o Marrone. O Atlético, por sua vez, dava o MRV como garantia e batia ali na tecla de que queria pagar 50% à vista e parcelar depois 2 parcelas de 25%, uma em dezembro desse ano e a outra no meio do ano que vem. O Vasco não tinha negócio, se fosse dessa forma, o Vasco não aceitaria, afinal de contas o Vasco precisa desse dinheiro para quitar ali coisas urgentes como o salário atrasado. Então o Vasco vendendo o Marrone para receber parcelado não resolveria o problema, aliás, traria mais um problema, né? Porque o Vasco perderia tecnicamente um jogador e não receberia essa grana à vista. Mas as partes chegaram no acordo. O Atlético Mineiro vai pagar cerca de 3,8 milhões, se a gente converter, dá mais ou menos aí 21,300 milhões e vai pagar sim de forma parcelada. Só que o Vasco vai receber à vista. O Atlético vai dar 1,9 milhões de euros à vista para o Vasco da Gama, o que daria aproximadamente aí 10,6 milhões de reais. E o restante dessa negociação, também aproximadamente 1,9 milhões de euros, 10,6 milhões de reais, serão pagos pelo Banco BMG, que é parceiro do Atlético e também é parceiro do Vasco da Gama. Ou seja, o Atlético Mineiro vai pagar esse 50% à vista para o Vasco e o BMG meio que vai emprestar esse outro 50% aí para o Atlético Mineiro, vai depositar esse dinheiro na conta do Vasco e o Atlético Mineiro vai ficar devendo ao BMG e não ao Vasco da Gama. Então, venda aí selada, Marrone será jogador do Atlético Mineiro por 3,8 milhões de euros, a gente convertendo aqui dá mais ou menos 21, 22 milhões de reais. Vendeu barato, né? Mas é um clube que está completamente desesperado. O Vasco precisa desse dinheiro para poder pagar os salários dos jogadores. Os jogadores querem receber alguma coisa neste mês, nessa semana, porque senão o Vasco pode acabar perdendo boa parte do seu elenco de graça, né? Porque os jogadores já podem aí entrar na justiça, já são 4 meses de salários atrasados, uma situação muito complicada e o Vasco teria realmente que vender alguém para poder quitar boa parte aí dos salários atrasados. Como eu já disse aqui algumas vezes, a única forma que essa diretoria consegue de arrecadar recursos ou é vendendo o jogador ou é pedindo vaquinha para torcedor. O torcedor também sempre entra junto, mas dessa vez a opção teve que ser vender um ativo do clube e dessa vez foi o Marrone. Enfim, o valor foi muito abaixo, pelo menos o Vasco consegue receber essa grana à vista,
vai ser uma pena a gente ver o Marrone jogando com a camisa do Atlético Mineiro, mas, como eu já disse aqui em outro vídeo, filme repetido, né? Vendendo jogador para poder pagar salário. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero ter conseguido explicar mais ou menos aí como vai se dar essa ida do Marrone para o Atlético Mineiro, essa negociação aí entre Vasco, Marrone, BMG e Atlético Mineiro. O Marrone será jogador do Galo. Sua opinião aqui no canal é muito importante. Comenta aí nos comentários. Acho que o Marrone vai fazer falta? Acho que o Vasco vendeu bem? Acho que o Vasco vendeu mal? A sua opinião é muito importante. Tamo junto, vou ficando por aqui. Saudações vascaínas, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.